querendo uma Wise boa pra mim, mais ou menos mesmo faixa de preço, cara. Tem, já trago. Você consegue ver essa? Isso. Pra vocês dois ou só pra vocês? Só pra mim, por enquanto. André. Eu sou o André. Eu sou o Werner. Esse é o nosso amigo Vernet, num retrato feito pelo Lebrun. Olha só como ele era francês. Cheio de voltinhas no cabelo. Pô, eu sou francês, cara, eu tenho voltinha. Você tá assim? Não tô assim. Não quero ter essas voltinhas no cabelo. Não. Cheio de bobs. Bom, antigamente era bobs, né? Época da minha mãe, hoje em dia eu não sei como é que é, não. Mas deve ter evoluído o nome. Mulher chique não usa bobs mais hoje, não. Fala sério, você nunca quis ter uma paletinha de pintura dessa daí? Não gosto de tal. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer... Fala aí um pouco sobre o Vernet. Ai, difícil falar de um cara, né? Diderot não achava. Era complicado. O Vernet é o Claude Joseph Vernet, né? Francês, né? Francês, nasceu na Antuérpia e morreu em Paris. Aliás, morreu no Louvre. Eu procurei referência pra Coisa saber presa, como né, é que ele velho? morreu no Louvre. Pô, mas peraí. Ó, o Vernet, quando era criança, foi com o pai dele passear na Itália. O pai dele era um dandy também. Acho que o pai dele era um dandy. Não, o pai dele era um pintor. Ah, mas dandy podia ser artista. Segundo o professor Átila. Bom botar referência. O dandy podia ser artista. Era a única profissão que era aceita. Porque não era lá bem considerado trabalho, assim como hoje, né? O filho do Vernet também era pintor. O filho do Vernet também foi Foram 3 gerações. 3 gerações de pintor. Que nem Antônio Tenreiro. Joaquim Tenreiro. O Vernet foi pra Roma, não sei se foi essa viagem com o pai. Ele ficou encantado pelo Tirreno. O Tirreno já não é em Roma, o Tirreno já é mais ao sul. Ele fez essa viagem pela Itália, grande, aí ele falou assim, não, quero ser pintor e pintar paisagem. Praticamente foi isso. É lógico que não é uma decisão tão fácil assim, né? Mas aí ele foi pra lá, inicialmente ele começou a Bernardo Fergione, né? Mas ele tinha muita influência do Panini, que o Panini, olha só, fato engraçado, o Panini não é o cara que inventou os álbuns de figurinha da Copa, viu? Mas então na Copa de 1750, não tinha álbum de figurinha? Ou quem sabe, né? Não era o Panini que estava desenhando os álbuns de figurinha, um por um, né? Na Copa do Mundo de 1700, realizada onde? Em Turim, né? Provavelmente uma cidade antiga. Bom, mas só que o Vernet, ele gostava mesmo, era do Claude e do Salvador Rosa, assim, gostava de forma artística, né? Da forma como eles pintavam. Não é Claude, não. Acho que é Poussin. Poussin também? Bom, tá, eu vi que tinha o Claude no meio aí também. Admirador de Poussin. Poussin, olha aí. Mas desenvolveu um estilo próprio, ele não copiou o Poussin, não. Ele desenvolveu um estilo próprio. Era, como é que se diz? Influência, né? Ele foi influenciado gostava daquilo e começou a fazer, né? E aí ele começou a chamar muita atenção pelas paisagens que ele fazia, né? E sim, ele pintou coisas do Tirreno, né? Mar Tirreno. Mar Tirreno é onde fica a ilha de Capri, a Costa Amalfitana, Nápoles. Ah, eu conheço tudo, só que não. Eu ia falar que a grande diferença é que ele fazia a paisagem artística mesmo assim, né? Mas só que ele conseguia tratar muito bem os homens ali no meio, né? Os homens, quando digo a pessoa, a figura humana. Assim. A encomenda que ele recebeu para pintar os portos da França, de Luís XV,
Ela não era para pintar simplesmente os portos, ele sempre deveria incluir uma parte da cidade, uma vila ou algumas pessoas associando atividades. Hoje é o melhor registro do porto e das cercanias dos portos da França que se tem daquele período. E quando a gente pega e lembra do texto da Svetlana, né, que a Svetlana falava lá da cartografia, esse onde ela escreveu cartografia e geografia, né, que os pintores eles começaram a retratar fatores geográficos, né. Você imagina que o Vernet ele foi muito feliz em fazer essas retratações, porque ele conseguia pintar além da geografia mesmo do lugar, ele incluía a pessoa ali, né. Ou seja, e a crítica da época ainda achava fantástico. Né? Diderot era louco com aquilo ali. Pra passear por uma costa e pegou e falou assim, tá vendo essa paisagem, que coisa linda, olha esse acidente geográfico, não sei o quê. Como os pintores pintariam isso? Como os pintores pintariam isso? Isso nunca chegaria aos pés da divindade, não sei o que, é porque você não conhece Vernet. Diderot era um cara apaixonado pelo Vernet. E Vernet também escreveu uma carta aos jovens pintores. Foi. Nessa carta, assim, o que ele dizia com maior ênfase era: pinte como você vê. Use as cores, preste atenção nas cores, preste atenção no formato. Se te parece que não vai ficar bom, faça assim mesmo, porque a natureza é harmônica. Então, quanto mais você conseguir copiar a natureza, vai ficar boa a sua pintura. Dava dicas de como usar as cores. Proporção também, ele fala muito de proporção, de como que você vai medir a proporção. Um manualzinho normativo com relação à pintura também. Normativo. Eu achei interessante aquilo, né? Eu acho que para quem pretende desenhar paisagem assim, é bem bacana, né? Na época, o Vernet ele fez muito sucesso com os ingleses, né, cara? Os ingleses adoravam a arte que ele fazia. E ele fez tanto sucesso com os ingleses que ele fez? Foi para a Inglaterra e se casou. Fez sucesso com a mulherada francesa. Inglesa, com a mulherada francesa. A mulherada francesa não deve ter gostado muito, não. Vista do Porto de Marselha. É um dos trabalhos de Diderot que foi encomendado pelo Luís XV. Não, rapaz. Vernet, trabalho do Vernet, muito apreciado por Diderot e que foi encomendado pelo rei Luís XV, dentre muitos outros, que nós vamos dar uma voltinha aqui para ver uns portos, umas representações. Inicialmente, vamos dar uma olhada só assim, que tem vida em torno do porto, que era aquilo que a gente estava falando. Não é simplesmente um porto, tem vida, tem pessoas e tem uma cercania em torno do porto. E essas figuras, além disso, estão muito bem representadas. Elas não são figuras de palitinho, não. As pessoas elas têm fisionomia, elas estão fazendo alguma coisa, elas estão compondo o cenário, elas fazem parte realmente da representação. Essas telas são muito grandes também, o que de certa forma facilita o trabalho dele, né? Assim, você não precisa miniaturizar tanto. Ouvi boatos por aí que ele se utilizava de câmera escura para estar fazendo isso daí. Ouvi boatos. Depois a gente vai perguntar pro Átila direitinho, e Átila, isso é verdade, né? Era câmera escura mesmo. Que nem aquela que ele levou. Gol do Chile. 1-0 pro Chile. Agora, quando você fala assim, foi encomendado pelo Luís XV, ele foi praticamente obrigado. Ele era um dos pintores da corte, né? Mas ele foi praticamente obrigado. Ele estava morando lá na Itália, tranquilo, não queria voltar para lá. Aliás, ele foi para a Inglaterra, passou um tempo na Inglaterra, casou-se lá com a inglesa. Depois ele voltou para a Itália e estava tranquilo na Itália. Aí o Luís foi lá e falou: vem para a França que eu quero que você pinte para mim. E aí ele pintou, são 7 portos, né? Não, a encomenda foi de 25. 25. Pelo que eu entendi, ele não realizou todos. Ou, assim, ele pode ter realizado todos, mas alguns se perderam, porque inclusive existem críticas do Diderot que mencionam alguns quadros que nunca foram encontrados. Trabalho para historiador da arte. Essa aqui é um porto de Nápoles. Claro que não faz parte da encomenda do Luís XV, né? Porque é Nápoles, é na Itália.
mas também é um exemplo da mesma forma que ele gostava de pintar. Outro gol do Chile. Já? Já, 2-0. Também é uma forma que vocês veem que se repete, porque tá aí a cercania, tá o porto ao fundo, tem esses planos todos, tem muita informação aí. Vamos recuperar uma outra aqui da França, dos portos franceses também, que inclusive ele repetia. Ele pintou várias vezes o Porto de Marselha. Eu vou apresentar aqui para vocês outra vista do Porto de Marselha, com as mesmas características. Você tem toda uma vida em torno do porto, e você tem o porto ao fundo. E essas pessoas estão ocupadas nas suas ocupações mesmo do dia a dia. Ocupadas nas suas ocupações. Muitas ocupações nesse período. As pessoas rala não pra ver. Franco não cai do céu não, nem em 1750. Não existe almoço grátis. Bom, como a gente já disse várias vezes, o Diderot ele é louco pelo Vernet. Ele realmente gostava da arte que o Vernet fazia. E o Diderot, num dos textos que ele escreveu, ele enaltece de uma forma assim, chega até a ficar sem graça, né, de ler, assim, do tanto que ele puxa o saco. E ele fala assim que a pintura do Vernet é uma pintura histórica, né? E ao mesmo tempo que é uma pintura histórica, o Vernet ele se preocupa também com os pés e com as mãos, né? Ou seja, com os detalhes, né? Ele tenta fazer uma pintura histórica, uma coisa que é macro, mas ele presta atenção nos mínimos detalhes, assim, as pessoas elas aparecem, né? A maior crítica positiva que o Diderot faz do Vernet é que ele consegue capturar o instante, né? Ele captura o instante e seus detalhes. E aí vem aquela coisa, se ele usa a câmera escura, né? O instante não é tão fácil de ser captado. Não, mas se ele está usando a câmera escura, facilita um pouco. Mas a gente vai entrar naquela querela, né? Isso é ruim? Não, pô, é uma técnica que ele está usando. E ele conseguiu utilizar a técnica de forma que aquilo ali ficou muito bom, né? Que seja câmera escura. Olha só essa imagem aqui, já é uma vista do mar. Essa imagem, ela já mostra dois grupos de pessoas, três grupos de pessoas na verdade. Esse grupo parece mais nobre, as mulheres estão bem vestidas, estão acompanhadas, tem um senhor aqui na frente com um chapéu engraçado. Tem aqui também um retrato do Marquês de Pombal. Essa daí é muito legal, do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era português, né? É português, né? Para Portugal, ó, até onde eu sei, ele não foi para Portugal. Até onde eu sei, até onde eu consegui achar. Esse porto que está na imagem, né? aí tá, a Europa é pequenininha mesmo. Essa imagem eu não sei de qual porto, de qual local, né? Isso não é um porto, isso é a costa de uma cidade. Provavelmente tem até um porto aí. Mas eu não sei. Tem uns mapas ali no meio, essa época eu adorava geografia. Até hoje a Adriana Varejão faz mapa. Uma coisa que o Diderot fala, principalmente no texto que ele conversa com a pessoa lá que não sei qual que é o nome dela, o preceptor das crianças da casa, seus dois alunos. Bom, enfim, era como se fosse o babá das crianças ali, né? O Diderot saiu conversando com esse rapaz, eu não sei se o texto é real ou fictício, mas imagino que pode ser uma alegoria, alguma coisa, uma crítica, enfim. E ele fala das nuvens aqui, lógico que ele não está falando desse quadro especificamente, mas o Diderot ele enaltece muito a como que o Vernet consegue observar as nuvens e deixar elas, enfim, a questão de sombra, da luminosidade das nuvens, várias camadas, né, que ele consegue identificar, ou seja, na carta ao jovem pintor ele fala de atmosferas, ele fala de neblinas, quando você tem uma neblina baixa, que mais próximo do solo ela é mais densa, quando vai subindo
os elementos da pintura vão ficando mais apagados. Quando chega no horizonte eles são só sombras. O que eu mais achei legal nessa carta aos jovens que ele fez é que ele deixa claro que ele tinha um conhecimento ali daquilo. Ele não estava fazendo aquilo assim só pelo olho, ele tinha uma técnica, ele tanto tinha essa técnica que ele conseguiu colocar isso no papel e explicar para o jovem o que era que ele estava querendo fazer. Esse daqui, eu li uma crítica muito boa sobre esse daqui, que era um naufrágio aqui, né? E eu acho que foi até o próprio Diderot que falou dele, que mostra o desespero das pessoas, né? Porque aqui ele está retratando uma paisagem, ele está retratando uma cena, né? Se você pega e olha para o céu e tudo que tem aqui, é uma coisa maluca e fantástica. Só que ao mesmo tempo as pessoas, cada uma das pessoas aqui você pode separar cada uma delas e ver o desespero. Umas pessoas aqui tentando reanimar outras tentando salvar coisas que já se perderam no navio, outras tentando salvar o próprio navio. É muito maluco isso, né? Tá tudo aqui. São as cenas que acompanham as imagens que mostram os comportamentos das pessoas. Isso aqui me lembra muito Turner. Lembra? Vamos dar uma olhada na época do Turner. Eu acho que o Turner é posterior. Então talvez o Turner tivesse tido contato com a obra dele também. Pode ser. Mas vamos dar uma olhada. Pessoal, Átila, nós queremos... Opa! Ruim. Tá no vídeo. Tá. Quer? Não, pode mandar. Não. Essa obra aqui eu acho muito legal. Essa daqui. Então mostra pro Átila. Eu acho ela muito legal. Não sei se perceberam, tem um barco tombado aqui, ó. Né? Tombou no meio do porto. Agora o que é mais legal é quando você dá um zoom aqui no quadro mesmo. Você vê as pessoas, né, nobres, os estivadores ali carregando peso, né, pessoas conversando, agindo aqui. Então tem um carinha aqui que ele tá meio que dormindo, parece, né? Olha lá. Parece que ele tá dormindo, uma coisa assim. Esse aqui é uma criança. É um cara, dormindo sobre um saco. Ele tá sobre um saco. E isso é muito legal, quer dizer... Você não sente gosto de chiclete nessa cerveja, não? Chiclete? Sabe aqueles chicletes, aqueles pequenininhos, do sorriso? Rapaz, não. Olha aqui, ó, tem uma criança brincando. Até a criança tá brincando aqui. Tá pulando do saco. A criança tá... Mas não tem gosto de chiclete, não. Quer dizer, nesse quadro aqui, Vermelho imaginou uma vida, o cotidiano do porto, né? Imagino que essas pessoas estejam negociando produtos, né? Tem estivadores. Os estivadores estão aqui, ó, carregando tambores, né? A gente tem mulher aqui no meio, conversando com outros caras e dando ordem aqui, né? Mulher sempre dando ordem. Importante. Fazendo o papel delas. Aqui eles estão descarregando o barco, ó, nessa parte aqui. Bem bacana, eles descarregando o barco. Quer dizer, é o cotidiano de um porto, que é muito diferente do cotidiano de porto que a gente tem hoje, né? Como o André já disse antes, é uma figura histórica, né? Que realmente representa uma realidade que foi perdida, né? O Diderot, ele faz uma crítica também a essa divisão de gêneros. E ele coloca que as pinturas do Vernet teriam, assim, surge uma contradição porque as pinturas dele são históricas, são de gênero, na verdade. Então, ele diz que acha muito bacana a divisão e tal, mas que deveria ser um pouco repensado para colocar determinadas situações. Pô, aqui não secou essa cerveja, cara. Tomei rapidão. Eu gosto de chicletes. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando